Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero falar sobre um tema que para muitos, se não a maioria, causa temor, outros até desespero, angústia, mas para aqueles que a entenderam, para aqueles que percebem que esse tema é algo natural na natureza humana, e principalmente para aqueles que estão bem diante de Deus, sabem que é somente uma passagem para a vida plena e a vida verdadeira. Eu vou falar sobre a morte, mas diante dessa liturgia de hoje, o preparar-se para uma boa morte, não somente a morte, sabendo que a morte é uma passagem, mas a liturgia de hoje nos mostra a preparação para bem fazer essa passagem. No dia de hoje, primeiramente, como eu citei no início da Santa Eucaristia, nós celebramos os bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros, que foram um dos primeiros a regarem com o sangue, como diz a oração inicial, as nossas terras, né? Essa terra de Santa Cruz. Foram um dos primeiros missionários a pregar o Evangelho e dar a vida inteira, né? Até o fim ali, sendo mártires e entrando direto para o céu para a evangelização, para levar o nome do Senhor a essas terras. A primeira leitura e o Salmo nos mostra como o rei Ezequias nos ensina, com o seu exemplo, né, a nos prepararmos para essa passagem que os bem-aventurados, que no dia de hoje lembramos, passaram direto. E o Evangelho nos dá a cartada final com o próprio Cristo. Ezequias, que está na primeira leitura, o rei Ezequias, o nome dele significa ser forte. Ou Deus é a minha força, o Senhor fortalece, ou força de Deus, ou resumindo, aquele que traz consigo a força do Todo-Poderoso. Veja que nome com significado bonito. Aquele que traz consigo a força de Deus. Um jovem que com apenas 25 anos já reinou sobre todo o reino ali de Judá, o reino de Israel, sucessor de Davi. Era um homem temente a Deus, agia com justiça, tinha muita fé e constantemente falava para o povo que era necessário abandonar a vida de pecado e voltar-se para Deus e buscar aquilo que agradava a Deus e abandonar tudo aquilo que desagradava o Deus Altíssimo. Logo quando Ezequias começou a reinar, ele purificou o templo, né? Reparou todo o templo, uniu os sacerdotes, os levitas, ao seu ministério e restabeleceu a celebração da Páscoa. Logo em seguida, combateu toda a idolatria que havia em todo o reino. Na primeira leitura, nos mostra um dos episódios mais conhecidos dele. Naqueles dias, Ezequias foi cometido de uma doença mortal. A Bíblia fala que era uma úlcera. Para muitos estudiosos, poderia e tem-se quase certeza que poderia ser um câncer. O rei Ezequias era um jovem,
Veja, ele assumiu o reino com 25 anos de idade, estava ali entre a casa dos 20 aos 30, era um homem novo. E se acometeu por essa doença grave, que veja, até o próprio Isaías, o profeta Isaías, foi enviado para falar para ele que ele iria morrer. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: isto diz o Senhor, arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Isaías foi falar para o rei Ezequias, jovem, na flor da idade, que estava vivendo e colocando o Senhor como centro e Senhor de todo o reinado de Israel, de Judá, mas de uma forma inesperada estava no fim da sua vida pela doença. Veja bem, olha o que Isaías fala: arruma as coisas de tua casa, pois irás morrer e não viverás mais. Isaías pede para que Ezequias arrume tudo, não só a sua vida, mas todo o reino, que ele já vinha fazendo isso com maestria, mas Isaías pede: arruma tudo, porque tu irás passar dessa vida para a eternidade. Algumas congregações, e aqui eu lembro salesianos e Dom Bosco, e aqui nós da Canção Nova, o Padre Jonas sempre nos ensinou uma prática religiosa que se chama o Retiro da Boa Morte. É justamente o que Isaías pediu para que o rei Ezequias fizesse: prepara a tua casa, porque tu irás morrer. O Retiro da Boa Morte é uma preparação para o nosso encontro com o Senhor. E como é essa preparação? É uma preparação tanto interior e também exterior. Interior, nós buscamos, aqui na Canção Nova, nós buscamos fazer uma vez ao mês esse Retiro da Boa Morte, e nós preparamos interiormente, buscando fazer um bom exame de consciência da nossa vida, de todos os erros, pecados, e buscamos um sacerdote para fazer uma boa confissão. E aí, também, se precisa pedir perdão a alguém, se precisa reconciliar-se com alguém, aquele é o momento, não só naquele dia, mas aquele momento primordial que nós fazemos o Retiro da Boa Morte, é um tempo favorável, um kairos, um momento da graça. E depois preparar também o exterior, e aí olhar o nosso quarto, a nossa casa, aquilo que não condiz mais, aquilo que está de sobra, ou não só aquilo de sobra, mas até aquilo que nós temos de bom, uma roupa boa, mas que nós não usamos. E aí nós vamos separá-las, dar para alguém que está necessitado, alguém que precisa mais do que nós. E aí vamos fazer um exame de consciência, tanto interior quanto exterior. Arrumar as coisas, tirar os papéis velhos, jogar fora, deixar o quarto preparado. Para se partir, alguém que entra no quarto diga: nossa, ele estava preparando. Estava preparado todos os dias para o seu encontro com o Senhor. Também eu quero lembrar, além dessa prática do Retiro da Boa Morte, que a Igreja Católica Apostólica Romana tem uma oração que é oficial da Igreja, que se chama Liturgia das Horas. É um meio de santificar todo o nosso dia. São orações que são espaçadas desde a madrugada, ao amanhecer, ao acordar, até o final do dia, entre horas, para santificar todas as horas do nosso dia. E tem uma delas que se chama Completas, que é a última oração do dia, que é uma preparação para, se não acordarmos de manhã, ao amanhecer do dia. E logo no início dessa oração, uma oração bem curta, você pode encontrar, além dos livros que tem ela, mas hoje tem aplicativos no celular que você pode baixar e fazer as orações, fica bem fácil. Mas no início dessa oração da noite, no final do dia, antes de deitar-se e dormir, nós fazemos um exame de consciência de todo o dia, o que fizemos de errado, o que pecamos, e pedimos perdão a Deus e suplicamos a sua misericórdia. E no final, nós rezamos algumas orações aqui que fala: salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo e nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo em paz, conforme prometestes o Senhor, pois meus olhos viram a salvação que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. É aquela oração que foi feita por Simeão no templo. E no final,
nós falamos: o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. É uma preparação, porque nós não sabemos no outro dia se iremos acordar. Então nós dizemos: Senhor, guarda-nos durante a noite e salva a nossa vida. E aí é uma preparação, tanto o retiro da Boa Morte mensal ali, mas a liturgia das horas, santificando as horas do dia e principalmente à noite, entregando a nossa vida para o Senhor. Agora eu trago a reação do rei Ezequias, quando Isaías, o profeta, disse para ele que findou-se a sua vida. Veja qual a reação do rei. Virou o rosto para o lado, dizendo ao Senhor agora. O profeta falou para ele, ele virou o rosto e rezou a Deus. Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado na tua presença com fidelidade e probidade. Probidade é integridade, honestidade, retidão de coração. E tenho praticado bem aos teus olhos. Veja, o rei Ezequias poderia ter se desesperado naquele momento do anúncio da sua morte, que iria morrer ali logo depois. Ele poderia ter se desesperado e rezado até o Salmo de Davi, aquele Salmo 50, de Davi pedindo misericórdia a Deus porque tinha cometido aquele pecado gravíssimo do adultério e de pedir para assassinar Urias. E Davi naquele Salmo 50 pedindo misericórdia, Senhor, porque eu pequei gravemente. Mas não, Ezequias nem faz uma oração pedindo a misericórdia. Ele é ousado em falar para o Senhor: olha a minha vida, Deus. Olha para a minha vida, tu sabes o que eu fiz. Que ousadia desse rei. Que coragem de pedir a Deus: olha para a minha vida. Tu lembras, ó Deus, que tenho caminhado em tua presença sempre, com fidelidade, integridade, honestidade, retidão de coração, e tenho praticado bem aos teus olhos. Será que nós teríamos essa coragem de fazer essa oração diante de Deus, ao anúncio de que partiríamos? Senhor, estou tranquilo. A minha vida interior, estou vivendo bem contigo, na integridade, fiel a ti. E depois Ezequias chora. Chorar é algo natural para nós, seres humanos. Por mais que ele estava vivendo uma vida de integridade, ele chorou naquele momento, estava partindo. Mas Deus ouviu a oração, e veja, Deus dizendo: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que vou acrescentar 15 anos à tua vida, e vou libertar das mãos do rei da Síria, junto com essa cidade que põe a minha proteção. Ele foi curado daquela doença, daquela úlcera, ou talvez um câncer, até por sinal, para que ele soubesse do poder de Deus, Deus retrocedeu o tempo. E aí o salmo hoje da liturgia nem é um salmo do livro dos salmos, salmos do Davi, ou dos filhos de Asaf, dos filhos de Coré, não. A liturgia coloca o cântico de Ezequias. O cântico dele nem é um salmo. Claro, é um salmo porque foi um cântico que ele compôs naquele momento. Mas ele diz: vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Ele dizia: é necessário que eu me vá, eu vou morrer. No apogeu da minha vida e de meus dias sou jovem, mas iria perecer. Mas tu, ó Deus, restituiu-me a saúde, fez-me reviver. Eis que meu sofrimento se mudou em conforto. Vós provastes a minha vida no túmulo, onde se apodrece, e lançastes para trás de vós todos os meus pecados. Meu irmão e minha irmã, Deus acrescentou 15 anos à vida de Ezequias, porque Deus sabia o que aconteceria depois que ele morresse. Rei Ezequias foi um dos últimos reis ali que viveu obediente a Deus. Mas, depois dele, viria alguns reis que desobedeceriam a Deus, adorariam outros deuses e viria o exílio da Babilônia. Deus preparou ali mais 15 anos para a vida de Ezequias, para preparar o povo na fidelidade para o que viria depois, todo aquele exílio. Portanto, Deus pode não acrescentar 15 anos na nossa vida, nós podemos partir a qualquer momento, mas, meus irmãos, se nós vivermos plenamente em Deus, como o rei Ezequias, vivendo na fidelidade, na constância em Deus, buscando viver os seus mandamentos, Deus não só acrescentará 15 anos, mas uma eternidade, não aqui, mas lá na vida eterna.
uma vida plena e eterna para todos nós. Por isso é importante que nós aproveitemos as graças de Deus no hoje, porque essas graças que Deus nos dá hoje pode ser aquilo que é necessário para a tribulação que pode vir depois, como depois veio o exílio, depois do rei Ezequias. Pode ser que as graças que Deus está nos dando hoje, e nós às vezes não aproveitamos, é o necessário para nos fortalecermos, como o nome de Ezequias, a força de Deus, para que seja a força necessária para o que vem depois, dias maus, como esse que nós estamos vivendo agora. Ser fiel a Deus hoje, temer a Deus hoje, no kairos da graça. Kairos é uma palavra grega que significa tempo oportuno. O momento oportuno é hoje, a graça que Deus está dando. Os gregos faziam como um tipo de oração pelo tempo. O tempo se chama cronos. E kairos era o tempo oportuno da graça naquele momento, naquele cronos, no exato momento. Por isso, meus irmãos, se caminharmos na presença de Deus, sermos fiéis e íntegros a Ele, Deus cuidará de nós. Deus curará as nossas feridas, mas principalmente a nossa alma, e abrirá as portas do céu. Termino com o centro do Evangelho. O Senhor é Senhor também do sábado. Jesus falando, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Também do sábado, mas primeiro Ele quer ser Senhor da nossa vida. Da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos, do que eu tenho, de tudo que eu tenho da minha vida. Por isso, meus irmãos, deixar o Senhor ser o centro da nossa vida, como foi do rei Ezequias. Não fez uma oração pedindo misericórdia, mas disse, Senhor, Tu me conheces. Chorou e Deus ouviu a sua oração. Que Deus possa ouvir a tua oração no dia de hoje. E nesse momento da graça, no kairos de hoje, o tempo oportuno, que Deus possa transformar o teu cronos, o teu dia, o teu tempo. Aproveita as graças de Deus no hoje, no agora, nessa celebração, para que Deus possa fazer o tudo e preparar a tua vida. Dia após dia, prepara o teu coração, a tua alma. Mensalmente, prepara o teu exterior e o teu interior, e Deus cuidará de ti. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.